Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos ao programa Finanças para Médicos. Isso mesmo, esse é o último programa do ano, tá certo? E para fechar com chave de ouro, nós vamos fazer um programa sobre balanço, tá certo? Balanço financeiro anual do médico. Como é que você pode fazer isso da melhor forma possível? Como é que você vai fazer essa autoanálise, essa reflexão financeira do ano que se passou? Entendeu? Por quê? Porque isso é muito importante para o ano que se segue. Como eu disse nos stories hoje mesmo, mais cedo, aquilo qual não dá para ser analisado, mensurado, não pode ser melhorado. Ou não pode ser melhorado da melhor maneira possível, não pode ser otimizado, tá certo? Por isso é tão importante você, médico, pegar um retrospecto do que se passou nesse ano na sua vida. E aqui a gente vai falar de finanças, tá? A gente vai falar de dinheiro, de escolhas no que tangem a parte financeira da coisa. Beleza? Mas, caso você queira aprofundar para outros cunhos, tudo bem, cabe a você. Muita gente vai falar, Fabrício, esse negócio, todo ano a mesma coisa, todo ano isso. Todo ano isso, de fato, porque é importante, tá certo? Eu vou explicar o porquê que é tão importante esse simbolismo do ano, a começar pelo símbolo. A nossa idade, ela não é medida em minutos, segundos, em meses ou semanas habitualmente. A nossa idade é medida em anos, culturalmente, habitualmente. Da mesma forma que empresas, receitas, né, são fechadas em ciclos. Às vezes ciclos semestrais, mas geralmente tem também o ciclo anual. O ciclo que se passou para comparar um ano com o outro. Até porque existem sazonalidades, tá certo? Você pode comparar um mês com o outro. Beleza, eu vou comparar janeiro com fevereiro. Mas faz muito mais sentido você comparar janeiro de um ano com janeiro de outro. Porque são ciclos os quais eles tendem a se repetir. Sim, com nuances diferentes, de maneiras diferentes, mas costumam ser análogos, tá certo? Um outro motivo muito, muito importante para você levar em conta o seu ano chama-se imposto. O imposto de renda, ele é aferido no ano prévio, ou seja, agora, esse ano de 2021, nós fizemos o imposto de renda do ano de 2020. Da mesma forma que tudo aquilo que a gente está fazendo financeiramente nesse ano vai ser aferido em 2022, tá certo? Então, por isso, há de se ter a necessidade do entendimento do fechamento e da passagem de cada ciclo. E é inevitável que, conforme os anos passam-se, a nossa inteligência ela tende a aumentar se a gente faz essa análise, tá certo? Então eu vou falar por tópicos, porque aí fica mais intuitivo e mais didático, para a gente entender e aprender melhor sobre cada coisa, beleza? Primeiramente, eu quero falar sobre receitas. Como assim, Fabrício, receitas? Receita de bolo? Receita do tio do pavê? Né? Piadinha sem graça? Não. Receita é tudo aquilo que entrou na sua conta, tá? Então, se você trabalhou e recebeu um salário, e esse salário caiu nessa conta, isso é uma receita. Se você tem um imóvel e você aluga esse imóvel, esse dinheiro cai na tua conta e você recebe ele mês a mês, isso é uma receita mensal. Se você possui investimentos que geram renda passiva, isso também entra na parte de receita. Por que isso é tão importante? Eu gosto de comparar as nossas receitas de um ano vigente com a do ano que se passou e fazer expectativas para o próximo ano, objetivos, metas, tá certo? Por quê? Porque senão você não sabe se você está crescendo ou não, financeiramente falando. Então, se em 2019, 2020, eu tinha um salário ali de 10 mil por mês, a inflação está comendo solta. Eu não tive reajuste, eu mantive esse salário. 2021, a mesma coisa. Pera, eu estou perdendo o poder de compra, entendeu? Então é importante essa questão da receita, porque se minha receita não aumenta, mas a inflação está aumentando, o meu poder aquisitivo ele diminui. E aí a pessoa que não tem senso disso, o médico, a médica que não tem senso disso, fica meio desesperado, porque ela passa a perceber que as coisas que ela gastava antigamente não dá mais. Ela não consegue comprar as mesmas coisas com o mesmo dinheiro. Por quê? Porque faltou uma análise de ano a ano, de mês a mês, de receita a receita. Então faz isso. Olha a sua receita. Ela aumentou, ela diminuiu, ela se manteve. E depois compara com os índices inflacionários, compara com o seu poder de compra. Então, por exemplo, eu posso ter tido um emprego em 2019, em 2020 eu tenho 2.
Eu mantive esses 2 empregos. E fora isso, eu passei a investir. Ou seja, eu aumentei. Agora eu tenho 3 fontes de receita. Só que eu tenho que fazer o valor absoluto disso. Eu somo tudo. E às vezes, os investimentos, aluguel, essas coisas, os dividendos de ações, eles não vão ser exatos. Tá certo? Então, o que eu recomendo? Soma tudo e divide por 12. Pega tudo ali que você ganhou no ano, soma e divide. Aí você vai ter, eu ganhei de renda passiva de fundos imobiliários, R$2.000 mensais, R$1.000 mensais, não sei. Faz a sua conta, porque você agrega uma média mensal. Agrega a média mensal e é prudente também você fazer mês a mês, para você ver se teve uma diferença de um mês para o outro, conforme o tempo passou, se você aumentou, se você diminuiu, se manteve mais ou menos a mesma média, tá? Isso é importante para que você tenha uma expectativa acerca do ano que vem, do ano que vai vir. Eu tenho como meta esse ano aumentar a minha receita, aquilo que entra. Então, quais são as formas que eu tenho, que eu posso de fazer para que eu atinja isso? Você pode, óbvio, trabalhar mais, mas aí vai depender já da sua carga horária. Às vezes você já tem uma carga horária que é extenuante. Você pode trocar de emprego se você trabalha, sei lá, no serviço público. Você pode atender no particular. Se você já atende no particular, você pode buscar formas de aprimorar esse atendimento para cobrar mais caro, entende? Então você vai pegando pequenos pontos de melhoria com base na sua vida, com base na sua biografia, entende? Então eu, por exemplo, eu vou pegar, obviamente, tudo aquilo que eu ganhei no ano de 2021, vou dividir, vou fazer minhas contas, vou ver de onde veio cada coisa. Isso aqui veio da unidade de saúde que eu trabalho. Isso aqui veio do hospital. Esse dinheiro aqui veio dos meus investimentos. Ele aumentou. Esse outro dinheiro, entende? Porque você vai somando, você percebe aonde tem mais potencial e aonde não tem potencial. Porque tem muitas coisas, muitos vínculos que nós podemos, às vezes, ser apegados e no fundo, aquilo não vai trazer um crescimento. Eu vou dar um exemplo particular meu. Eu ganho muito bem em todos os meus empregos, e há algum tempo eu saí de um deles, que era o que mais me pagava. Só que eu já estava no teto e não tinha muito mais para onde ir. E eu via muito potencial nas outras coisas. Eu falei, bom, é melhor eu investir nessas outras coisas, nos outros vínculos, tá certo? Que eu tenho maiores potenciais de ganho no médio e longo prazo do que me manter em um lugar que eu sei que, apesar de às vezes eu ganhar alguma coisa aqui, eu não tenho mais para onde ir. E é algo que ocupava tempo, que me saturava e tudo mais. Eu falei, não, é uma decisão a ser tomada. Da mesma forma, você pode fazer isso. Às vezes você tem aquele plantão que você dá, que não tem perspectiva, que o pessoal atrasa para te pagar, não paga tão bem, mas você está pegado porque você acha que você não vai conseguir coisa melhor. Acredite, às vezes você pode passar um tempo sem conseguir ou sem fazer, mas se você é ativo, proativo, faz busca ativa, se você melhora o seu currículo, melhora a sua rede de contatos, você vai conseguir coisa melhor. E por isso que eu falo que é importante, nessas horas, ter uma reserva de emergência para ter tranquilidade. Então, quando eu me dei o luxo de me demitir daquele emprego, é óbvio que a minha receita mensal ia ficar desfalcada. E por esse fato de eu ter uma receita mensal desfalcada, eu já estava preparado, entende? Eu estava preparado com uma reserva de emergência que me provesse dinheiro suficiente para aquele tempo que eu fosse achar que não ia conseguir me manter. Ou seja, não me manter, porque me manter eu conseguiria de qualquer forma. Mas eu digo no sentido de conforto, controle, tranquilidade. Entende? Então, dica: se você tem um plano aí para 2022 de sair de algum dos empregos, de fazer uma residência médica, de diminuir o ritmo de trabalho, o primeiro passo é você ter uma boa reserva de emergência, porque aí você fica tranquilo, tá? Então, esse é um ponto a ser analisado. Receitas, beleza, gente? Então, pega aí, só recapitulando, pega tudo que você ganhou em 2021, divide pelos 12 meses, faz mês a mês também, vê de onde veio cada fonte de renda, de cada emprego, de cada prolabore, renda passiva, salário, aluguel de imóveis, não sei, cada um tem o seu. Por quê? Porque você vai pegar aquilo que você acha que tem potencial e vai potencializar, vai melhorar aquilo que às vezes você vê que não faz tanto sentido. Você se prepara para cair fora ou para trocar, caso seja, obviamente, da sua vontade, como foi da minha. E aí você vai ter, consequentemente, um 2022 financeiramente melhor, financeiramente mais tranquilo, quiçá mais abastado. Beleza?
E agora vamos para outra coisinha, que é o outro lado da moeda, que são os gastos. Como assim os gastos, Fabrício? Todo mundo gasta. Mas os gastos, eles devem ser levados em conta, principalmente aqueles gastos dos quais a gente aumentou, aqueles gastos que a gente tem de rotina, porque eles vão continuar a existir em 2022. Então, o que é prudente fazer? Pega 2021, vê aquelas coisas básicas a princípio. Se você mora de aluguel, veja o aluguel. Se você tem casa própria, sei lá, vê os impostos, vê também, independente de onde você mora, conta de água, luz. Se você tem carro ou carros, veja seguro, imposto do automóvel, combustível. Coloca tudo isso e veja quanto foi gasto com essas coisas fixas, em tese, né? Fixas. E perceba que muitas dessas coisas vão ter reajustes, porque ano a ano as coisas são reajustadas, tá? Aluguéis tendem a ficar mais caros, combustível, como a gente percebeu, apesar de que eu sempre oriento meus alunos a não se preocuparem tanto com essas coisas que nos fogem ao controle. Por exemplo, o combustível. Se você não trabalha com isso diretamente, calma, entende? Mas coloca isso no papel, porque você vai ter uma perspectiva de que isso vai pesar um pouquinho mais no seu orçamento na hora de você se planejar, entendeu? E da mesma forma, como tem já essa passagem das anuidades, que são coisas que todo mundo sabe que vai ter ano a ano, pagar o CRM, tá certo? A anuidade do CRM, pagar o IPTU, o IPVA, o seguro, isso ou aquilo, já pega e põe isso na sua continha, entende? Para você não se preocupar. E aí você faz essa média de gastos mensal também, você vai dividir tudo isso, mesmo os gastos anuais, você vai colocar e dividir por 12 e vai somar aqueles gastos sazonais do mês. Por quê? Porque aí você vai ter uma ideia do seu padrão de vida básico, tá certo? Aqui eu tô falando, gente, daquelas coisas rotineiras. Eu ainda não inseri lazer, ainda não inseri restaurante, nem nada disso. Tô falando conta de água, luz, plano de saúde, não sei, tá? Cada um faz o seu e veja quanto que foi a média de 2021 e qual que vai ser provavelmente a média, a projeção para 2022, o que 2022 espera. Sempre acrescenta um pouquinho mais, uma margem, para você ter uma tranquilidade, entende? E aí, dito isso, é prudente nós fazermos algumas reflexões, algumas perguntas. Por quê? Porque são essas perguntas que vão guiar as decisões que serão tomadas, ok? Então, primeira pergunta, de um ano para o outro. Pega a princípio 2020 para 2021, porque 2022 ainda não chegou, tá? Em relação ao ano passado, eu ganhei mais? Eu estou de fato ganhando mais? Minhas receitas aumentaram ou não? Eu só mantive os mesmos ganhos ou quiçá diminuir? E se isso aconteceu, por quê? Porque você vai começar a entender o modus operandi por trás daquilo que você ganha. Então, se você percebe que, eu estou na mesma, eu trabalho no serviço público, um cargo contratado, não tenho segurança nenhuma, eu ganho a mesma coisa desde 2018, não tive reajuste e não tenho perspectiva de ter reajuste. Aí eu te pergunto, você julga seguro, necessário você manter essa mesma posição por muito mais tempo? Num país que a inflação está tendendo a ficar cada vez mais alta, o poder de compra diminuindo, o seu salário não está sendo reajustado, você não tem projeção de crescimento e você não tem nenhum plano, entende? Então, qual que seria a atitude em relação a isso? Se você não tiver uma reserva, buscar montar uma reserva o quanto antes. Se você não tem outras fontes de renda, buscar uma segunda fonte de renda, quiçá uma troca de fonte, tá? E como eu consigo isso? Como você é médico, se aperfeiçoando, obviamente, e buscando, obviamente. Não adianta você sentar e reclamar, falar porque a prefeitura não me paga o tanto quanto eu mereço. Não é assim que as coisas funcionam. Domínio sobre aquilo que te pagam. Geralmente você tem mais quando você trabalha por si só, quando você tem o seu consultório, quando você cobra o seu preço, tá? Quando você, em tese, é um assalariado, dependendo do tipo de empresa, você tem até uma projeção de crescimento. Você pode até galgar maiores degraus, outros cargos, mas para médico, plantonista, médico de pronto atendimento, de unidade de saúde, isso é muito difícil, tá bom? Em alguns lugares até diria, né? Não gosto de usar o termo, em alguns lugares até meio que impossível. Então veja se essa não é a sua situação em alguns cargos, tá? Por quê?
Porque se isso às vezes te estressa ou não te serve mais, você pode armar um plano para você mudar isso em 2022. Ou liberar um tempo, às vezes você até tem dinheiro suficiente, só não quer mais aquele emprego, aquele vínculo, troca, tá? Então essa é uma análise importante. Ver o tanto de ganho que você tem, se isso melhorou, piorou ou manteve no mesmo em relação aos anos anteriores, certo? Outra pergunta chave, muito importante. Eu soube poupar e investir o meu dinheiro sem prejudicar a minha qualidade de vida, porque não adianta também, né? Você poupa todo o seu salário, mas aí você vive uma vida de merda. Aí não faz sentido, tá? Mas aí, faça essa reflexão. Você, de fato, em 2021, conseguiu ali pegar de tudo que você ganhava, tirar uma parcela, guardar, investir, para te gerar frutos, te gerar renda e segurança, ou você não fez isso, tá certo? Ou se você fez, eu consegui guardar bastante, mas a muito custo. Eu diminui o meu padrão de vida, eu não viajei, eu não saí, eu não fiz nada. Que aí também é foda, né? Porque aí também não é agradável. Isso não é sustentável no longo prazo. Você pode até fazer isso de forma seletiva. Não, esse ano aqui vai ser o ano do sacrifício. Eu vou trabalhar para um caramba, para ganhar muito dinheiro, para eu guardar, e é isso. Mas saiba que vai ser uma exceção. Isso não se sustenta no longo prazo, tá certo? Então essa reflexão é muito importante. Você soube guardar, você soube poupar, você soube investir? Se sim, isso foi às custas da sua qualidade de vida? Porque, igual eu falei, isso não se sustenta. Se foi às custas da qualidade, procura para 2022 um pouco mais de lazer, um pouco mais, sei lá, de férias, de saída, do que você gosta, dos seus hobbies. Mesmo que você poupe um pouquinho menos. Porque a vida é isso, a vida ela passa, ela tá passando. E o dinheiro ele é para ser gasto, mas é gasto de maneira inteligente. Não é só investir e também não é só gastar. Você tem que oscilar entre os polos, de forma com que você consiga viver de forma satisfatória e adequada. Tá certo? Agora falando em investimento. Esse foi um ano muito, digamos assim, oscilante para investimentos. A renda variável variou para caramba, todo o resto subiu e desceu, mais do que o habitual. E aí eu te pergunto, você está investindo de uma forma que seja, entre aspas, segura? Você deita no seu travesseiro, você dorme tranquilo em relação aos seus investimentos? Ou você fica ansioso, ansiosa, checando para ver se está subindo, se está descendo? Da mesma forma, quando você tem um paciente, você está muito preocupado com a saúde dele, é um paciente crítico, e você fica em cima dele porque você quer o bem dele. Mas, cara, os seus investimentos, ele não é para ser um paciente crítico, ele não é para ser um paciente que está na UTI. O seu dinheiro é para estar tranquilo, não é para estar nem internado. É para ser aquele paciente seu que só faz o check-up, a consulta de rotina e segue um bom estilo de vida. Tá certo? Então faça essa analogia. Poxa, a minha carteira de investimentos, ela tá mais para qual tipo de paciente? Ela é um paciente que tem saúde, que só faz ali seus exames de rotina de vez em quando. É um paciente que está internado, que eu preciso ficar muito de olho nele. É um paciente que está na UTI, que eu tenho que fazer alguma coisa para ele sobreviver. Entendeu? Então, olha da mesma forma para sua carteira de investimentos. Tá, Fabrício, beleza, gostei da analogia, mas como é que eu faço isso? Como é que eu atinjo isso? Esse negócio aí que você fala de saúde, tranquilidade financeira, ficar de boa, dormir bem no meu travesseiro sem me preocupar. A primeira delas é a reserva, ponto. Você tem que ter uma reserva de emergência que te permita viver ali 6 meses a um ano, sem que você se preocupe de perder o emprego. Perdi todas as minhas fontes de renda hoje, mas eu tenho aquele bolo de dinheiro que está guardado e vai garantir o meu sustento por um tempo. Ponto. Esse é o primeiro ponto de equilíbrio. Segundo ponto, diversificação. Se você está muito concentrado em algum ativo, você está exposto. Não importa qual ativo seja, pode ser poupança, pode ser tô em dólar, tô em ouro, tô em Bitcoin. Mas se você está all-in, tá tudo lá, você também está correndo um grande risco, porque apesar de você ter, sim, o potencial de muito ganho, você também tem, sim, o risco da falência. Então é óbvio que se eu tenho bastante dinheiro, eu tenho que diversificar ele. Tem que colocar um pouquinho em cada cesto, tá? Porque às vezes o cesto cai, os ovos quebram, mas eu tenho outros cestos, entendeu? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é não ficar girando patrimônio. Como assim girar patrimônio? Principalmente falando em renda variável, ou criptomoedas, até imóveis, dependendo, vão ter períodos de sazonalidade, vão ter períodos de crises.
Eternas crises. E o que acontece? As pessoas vão ficar muito felizes quando elas verem o sinal de positivo. Ah, meu dinheiro está crescendo, meu ativo está subindo. Mas, cara, as coisas, elas não são sempre para cima, elas não são montanha, elas são tipo montanha-russa, sobe e desce. Mas tem até uma brincadeira que quem é do mercado fala. A bolsa de valores, que é um exemplo que eu vou dar, ela cresce caindo. Se você pega um gráfico de curto, médio prazo, você vai ver grandes quedas e você vai falar, caramba, eu não vou pôr meu dinheiro aí nunca, porque senão eu vou perder todo ele vai desvalorizar. Mas, se você pega um panorama, que é o que eu falei lá no começo do episódio, que é um símbolo muito importante, se você pega um panorama de anos, de vários anos, você vai ver que na maioria das vezes subiu, tá certo? E dentro dessas grandes subidas, existiram quedas durante o caminho. E você tem que estar ciente e seguro disso, para que você não fique comprando e vendendo, porque senão você vai tomar uma atitude muito, muito ruim, que chama-se comprar na alta e vender na baixa. É até um meme na internet, mas que tem um fundo de verdade gigantesco. Que são pessoas que entram no mercado, não possuem controle emocional, elas às vezes não entendem o porquê compraram ou entraram em determinado ativo, investimento. Aí elas veem aquilo subindo, subindo e subindo, elas falam, vou comprar mais, vou comprar mais, vou comprar mais, porque vai subir para sempre. E aí elas compram lá no topo, muitas vezes concentram o investimento, que é o que eu falei, elas fogem do princípio da diversificação, e quando elas estão lá em cima, o mercado vende, e aquele ativo cai, sei lá, dá alguma coisa, e cai. Ou ele corrige, né? Porque nada, não é saudável essa subida exacerbada sem correções, tá certo? E aí corrige e a pessoa fica desesperada e vende no prejuízo. Sendo que se ela só esperasse, fizesse algo de forma pensada, de forma estratégica, analisada, ela ia ter lucro se ela só ficasse quieta e não mexesse. Mas não, ela compra no topo, vende na baixa, compra no topo, vende na baixa. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, só para recapitular aí, 3 atitudes muito importantes para você manter uma boa saúde, tanto emocional quanto financeira. Ter a sua reserva de emergência, que garanta o seu sustento de vida por um bom tempo. Manter uma diversificação na sua carteira, evitar concentrar demais a sua renda em alguma coisa. Porque se aquela coisa for à falência ou der errado, você sim perde tudo. E pode ser o investimento mais seguro do mundo. Mesmo, exemplo, mesmo que você deixe todo o seu dinheiro sem colocar em lugar nenhum. Tá aqui, Fabrício, eu tenho um caixote de dinheiro. Você está perdendo de 2 formas. Você está perdendo para inflação, ou seja, poder de compra, e está perdendo também se pareado em moeda estrangeira, porque esse ano o dólar em relação ao real foi lá para cima, entendeu? Foi lá para cima. Então você perde 2 vezes, mesmo sem fazer nada. Então, cara, é um princípio básico, você tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar parado, beleza? E o outro é não girar o seu patrimônio. Porque quando você gira o seu patrimônio, você vai ter essas tendências de ficar comprando caro, vendendo barato, e ainda mais, você fica sendo literalmente comido, literalmente não, né? Metaforicamente comido por taxas. Porque quando você vende e você compra, vai ter um imposto, vai ter a taxa da corretora, vai ter a taxa do banco, vai ter a taxa não sei de quem, entendeu? Então, a cada compra e venda que você faz, tem ali um impostozinho que está sendo pago sobre aquela operação, tá bom? Então, essas foram as primeiras reflexões acerca das nossas receitas e gastos, tá bom? Agora eu vou para a parte um pouco mais emocional relativa a dinheiro. Como assim emocional relativo a dinheiro? Eu quero que você pegue e elenque ali, numa folha de papel, as coisas as quais você falou, bom, são coisas boas que o dinheiro me proporcionou. Em 2021 eu fiz isso e aquilo porque eu tinha dinheiro e eu pude arcar com isso, eu pude gastar com isso. Por que, gente, eu falo isso? Porque a vida, ela tem que ser feita com algumas pausas. Nosso trabalho, não adianta nada você trabalhar exaustivamente se você não tem um descanso, se você não tem um lazer. Então, é muito importante que você separe uma quantia, digo até significativa, para essas coisas, para que o seu ano seja mais leve, para que o seu ano seja proveitoso, para que você queira, de fato, estar presente, tá bom? Então, sei lá, eu viajei. Em 2021 eu fiz uma viagem, foi maravilhosa. Eu gastei um dinheiro lá, mas foi muito bom. Foi uma coisa que o dinheiro me proporcionou.
Anota isso, fala, cara, a viagem foi algo que me fez muito bem, eu gastei um dinheiro que eu pude gastar, não me comprometi. Porque a outra reflexão que eu quero fazer é se você se endividou para isso. Porque isso também cobra o seu preço lá na frente e no longo prazo não se sustenta. Aí vai ser pior, porque você já vai ter provado das coisas boas, já vai ter gasto muito com isso, mas você vai ficar dependente da sua mão de obra. Se você não está construindo concomitante a isso, simultaneamente a isso, construindo seu patrimônio, fazendo seus investimentos. Entende? Então vamos lá, um outro exemplo. Eu fiz aquela viagem, foi maravilhosa. Viajei para o exterior, fiquei nos melhores hotéis, comi as melhores comidas, mas eu gastei muito dinheiro. Eu fiz um empréstimo que eu não devia. Mas foi bom, foi bom. E qual que é o problema disso? Foi bom, sim, óbvio. Óbvio que é bom. Deve ser gostoso você estar sempre viajando, ficando nos melhores hotéis, andando de Ferrari, não sei. Mas, cara, tem uma coisinha chamada padrão de vida. Padrão de vida. Falando em sentimento, sinceramente, eles tendem a ser iguais, tá? Quando, independe do hotel que você fica, das coisas que você faz, quando você faz coisas mais ou menos ali no mesmo patamar, o gasto que você tem, ele não muda muito a sensação, tá? Então fica uma dica, sempre que você for viajar, sair para restaurantes ou qualquer coisa do tipo, defina previamente um budget, um orçamento. Por quê? Para você não alucinar demais, porque senão você se emociona e começa a gastar além da conta, que é o que eu falei, chega às vezes o absurdo da pessoa fazer empréstimos gigantescos para sustentar lazer, o que é muito equivocado para quem quer ter saúde financeira. Repito, não estou criticando, não estou falando que é errado, estou falando que é necessário, mas é necessário que se faça com prudência e com entendimento, beleza? Então, pega e faz essa análise. Quais foram meus lazeres? Eles estavam dentro da minha realidade? Eu gastei um dinheiro que eu podia de fato gastar? E como eu posso projetar isso para 2022? Manter, quiçá melhorar, sem que eu precise abdicar da minha saúde financeira. Entendeu? Então, essa é uma excelente reflexão a ser feita. Gente, isso não vale só para viagem e lazer, não, tá? Vale para carro, vale para casa, vale para tudo. Para tudo. Você pode olhar para sua vida em 2021, ver se ela se manteve no padrão ao qual você se encaixa e projetar isso para 2022. Tem que melhorar, ou enfim, tá certo? Por quê? Porque é importante você ter tranquilidade, tá? É importante você tá na praia internacional, mas sem peso na consciência. Sem ter problema de que, cara, eu vou ter que voltar lá para o Brasil, para não sei aonde, vou ter que trabalhar igual um camelo, porque eu não planejei isso. Não, trabalha igual um camelo porque você está montando patrimônio e tal, e não porque você está endividado. Entende? São coisas diferentes. Você trabalhar muito para construir patrimônio e juntar dinheiro é uma coisa. Você trabalhar muito para pagar dívidas e sustentar luxos é outra. Você pode fazer, entre aspas, os dois de forma saudável, na qual você acha um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque eu quero, é o que eu falo, gente, para os alunos do Tratado do Médico que Investe, eu sempre repito, você tem que buscar gerar renda passiva, renda passiva, renda passiva. Se você está dormindo, está com a cabecinha no seu travesseiro e não está ganhando dinheiro de alguma forma, está errado. Está errado. Não tem como, isso não é sustentável. Porque se você depende única e exclusivamente do seu trabalho, da sua mão de obra e do seu tempo, você está fadado a um grande fracasso financeiro. E o fracasso financeiro, ele puxa muitos outros fracassos. É isso que leva o médico que às vezes está cansado, já está com dor, cabelo grisalho. Ele não queria estar trabalhando, ele queria estar de boa, trabalhando uma vez por semana ou atendendo uma quantidade pequena de pacientes, mas não. Às vezes esse médico está lá botando, pegando plantão, pegando vários trabalhos, porque ele precisa do dinheiro, tá? Então, o que eu quero para vocês é um cenário diferente, é um cenário no qual vocês aproveitem a vida, mas trabalhem de forma estratégica a juntar e gerar renda passiva cada vez mais. Porque é aquilo, a renda passiva ela vai crescer de duas formas. A primeira é, óbvio, a fonte primária de renda. É tudo que é advindo do fruto do meu trabalho, que num primeiro momento, ali é a fonte de renda principal, você vai tirar o máximo que você puder tirar, sem prejudicar a sua qualidade de vida, e investir. E aí, aqueles investimentos, você não toca, a princípio, no que eles rendem. Você vai pegar e reinvestir os dividendos. Então, por exemplo, vamos lá, eu ganho 30 mil por mês. Eu consigo poupar 10.
Então, todo mês eu estou colocando 10 mil, 10 mil, 10 mil. E aí, esses 10 mil, quando eu vou ver, eu já gerei uma renda passiva de mais R$ 1.000. Então, além dos 10 mil que eu estou colocando, eu estou ganhando mais 1.000. Então, eu tô guardando 11 mil. Então, ao invés de você pegar esses R$ 1.000 extras e gastá-los, você reinveste. Porque você vai reinvestir 11 mil, 11 mil. E aí você vai aumentar R$ 11.100, R$ 11.200, R$ 12.000. Entende? Então, é o efeito que eu chamo de efeito bola de neve, tá? E procura segurar o seu estilo de vida. Eu sei que é tentador a gente aumentar o estilo de vida. Eu sei que é tentador você mudar para uma casa maior, comprar um carro mais caro, aumentar a quantidade e o luxo das viagens. É muito tentador isso. Mas quando você mantém a cabeça no lugar e tem objetivos de curto, médio e longo prazo, você passa a gerar mais inteligência financeira. E com mais inteligência financeira, os seus gastos e a sua diversão, eles ficam no mesmo patamar, fica tranquilo. Entende? Então estabeleça metas. Estabeleça metas para você não fugir do lugar. Vê para 2022 o que você quer, o que você pode, que está dentro do seu orçamento. Se você está com a casa bagunçada, o que eu falo que é a casa bagunçada? É aquele médico que ele já está endividado. É o médico que ele... Ah, Fabrício, pois é, tudo isso que você falou aí eu já faço, só que ao contrário, né? Eu já tenho financiamento de casa, de carro, eu já não tenho mais horário para trabalhar, estou trabalhando muito, mas tudo que eu ganho eu gasto. Aí é um momento para você pôr tudo no seu devido lugar, tá? E você tem que ver o que te afetaria menos. Porque, querendo ou não, vai doer um pouco. Dói um pouco para você sair de um patamar de endividado para uma pessoa 0 a 0. Eu não vou ficar a cabeça nas nuvens e falar que vai ser legal, que vai ser ok. Porque alguma coisa você vai ter que fazer, algum gasto você vai ter que diminuir, alguma coisa talvez você tenha até que vender, tá? Mas para quê? Para que você atinja aquele ponto de equilíbrio, aquele ponto do que você pega e fala, não, tô do zero. Agora desse ponto para frente eu começo a minha vida como investidor. E eu não sei, você pode fazer análise. Geralmente, falando do pessoal, os médicos e médicas, alguns gargalos que eu percebo que são bem grandes. Financiamento de casas e terrenos, de carros, costumam ser gargalos que comprometem uma fonte de renda. Outras coisas, gastos exacerbados com coisas desnecessárias mesmo. Então, são compras impulsivas. Dá uma olhada se você não tem compras impulsivas. Ah, eu gasto demais com roupa, com equipamentos de eletrônico, não sei. E aí você vai percebendo que algumas coisas você pode só deixar de fazer. Então, às vezes, você não precisa nem vender, nem fazer nada. Só de você deixar de ter um comportamento que ele é nocivo à sua saúde financeira, você já passa a economizar e, consequentemente, a investir mais. Entende? Então, essa reflexão do ano que se passou é muito importante. Se possível, pega até os extratos. Pega os extratos do seu cartão de crédito, do seu banco, vê aqueles gastos maiores ou aqueles gastos mais recorrentes e fala, caramba, eu comprei esse móvel gigantesco e tá aqui na minha casa, eu não usei ele, mas custou-me R$ 6.000, R$ 7.000. Tem gente que faz isso, ou até mais, né? Ah, eu comprei um carro que, na real, não muda tanto, eu poderia ter comprado um carro 50 mil mais barato que ia estar a mesma coisa. Entende? E aí você vai tampando esses gargalos, vai evitando esses gargalos. Outro ponto. Esse é um ponto um pouco intangível. Que a maioria das coisas que eu falei aqui, você pode mensurar. Você pode pegar e aferir. Pode falar, não, eu gastava X, eu ganhava Y, meu patrimônio é tanto. Mas tem um ponto que quem vai saber é só você. E não dá pra gente... talvez até se fizesse uma prova, né? Que é o conhecimento. Pega 2021 e óbvio que eu estou falando da parte financeira, mas você pode fazer a sua autoanálise de outras áreas também, de medicina também, porque a gente aprende muita coisa em um ano. Então, em 2021, o que você aprendeu de fato na teoria e na prática? Ah, Fabrício, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que para investir em ações eu tenho que ter uma conta na corretora. Eu aprendi a diferença de renda fixa pré-fixada e pós-fixada. Aprendi um monte. Bacana. Aprendeu. Disso que você aprendeu, o que você aplicou. Entendeu? Então, pega e faz essa reflexão.
como eram os seus investimentos no início de 2021 e como eles estão no final de 2021. Ah, no início de 2021 eu só investi em poupança. Agora eu tenho poupança, tesouro direto, algumas ações e fundos imobiliários. Olha, teve um progresso. Mas assim, essas escolhas que você fez foram embasadas ou foram emocionais? Você só entrou porque você viu alguém falando ou você entendeu? E aí você passou a colocar o seu dinheiro ali porque houve de fato um entendimento, sabe? E isso chama-se maturidade financeira. Da mesma forma que dentro da medicina a gente ganha muita experiência e maturidade, tanto com a teoria quanto com a prática, você vai acumulando esse conhecimento ao longo dos anos, financeiramente é a mesmíssima coisa, ok? Então faça essa aferição do seu aprendizado, daquilo tudo que você acumulou de experiência relativa às finanças, para você traçar estratégias para 2022. E mesmo que você faça esse retrospecto e tenha ele como ruim, por exemplo, eu não aprendi nada, só gastei, eu só me endividei, eu só me embananei. Você usa isso como focos de ponto de melhoria, ou seja, se eu me endividei, eu tenho que focar em aprender como sair das dívidas, como negociar as dívidas, como amortizar financiamentos, entende? Se eu sou uma pessoa que eu guardei muito dinheiro, guardei dinheiro pra caramba, minha conta corrente tá até cheia, mas eu me travei na hora de investir, porque eu não sabia como investir. Então, qual que é o seu foco? O seu foco é aprender investimento, começando do mais conservador para depois coisas mais complexas. Então, tenha como objetivos em 2022 colocar o pezinho na água, investir os seus primeiros R$ 100, tá certo? E para aqueles que já investiram durante esse ano, veja quais foram os seus erros e quais foram os seus acertos. E se essas coisas estavam de fato sob o seu controle. Porque não adianta também alguém pegar e falar, porque esse ano o Ibovespa foi negativo, a bolsa caiu tudo. Tá, cara, a bolsa caiu, mas eu tinha ciência que a bolsa poderia cair, tá? Então é por isso que eu tive a minha estratégia e eu tô tranquilo se caiu ou não. Porque é aquilo, quando você olha para um ano, para um mês, para um dia, você pode ter um imenso prejuízo. Você pode falar, nossa, eu nunca vou colocar meu dinheiro ali porque esse investimento só cai. Mas quando você pega a linha do tempo, uma linha biográfica extensa, que é o que a gente quer, que é de fato o que eu ensino dentro do Tratado do Médico que Investe, quando você pega toda essa linearidade, você vai ver que os ganhos costumam ser exponenciais, desde que a gente siga aqueles princípios que eu citei, né? Reserva, diversificação e tudo mais, e desde que você tenha um racional bem delimitado por detrás das suas escolhas. E é óbvio que dentro de várias escolhas, você vai errar alguma, é estatístico. Mesmo que você esteja o mais seguro possível, coisas podem acontecer, ok? A gente não está trabalhando aqui com uma ciência exata, isso aqui não é matemática pura e simples. Não é 1 mais 1 é 2, nem sempre. Às vezes 1 mais 1 pode ser infinito e além, como também pode tender a zero, tá bom? Então é importante ter essa ciência. Então, falando agora em aprendizado, o que você aprendeu, o que você aplicou, beleza? Mais uma. Essa é importante para quem acha que não aproveitou tanto o ano por causa da grana. Se você acha que seu 2021 não foi proveitoso porque você não tinha tanto dinheiro assim, por que você acha isso? O que te leva a pensar que dinheiro poderia melhorar de fato a sua vida? Elenque as prioridades. Fala, bom, cara, 2021 para mim faltou tal coisa. Faltou eu sair mais para restaurante. Eu acho que eu não tinha dinheiro para ficar no restaurante caro. Bom, se esse é o seu objetivo de vida para 2022, lazer, comer melhor, morar melhor, não sei, viajar mais, coloca isso. E separa uma grana, uma verba de guerra para aquilo. Não, esse vai ser o dinheiro que eu vou gastar com isso. Por quê? Porque, cara, é frustrante você ter uma vida da qual você olha para trás e fala, não foi legal. 2020, se o seu 2021 não foi legal por causa de dinheiro, não deixe que 2022 também o seja, tá? E, sempre fazer um disclaimer aqui que eu não tô fazendo ódio a gastos não, tá, gente? Eu tô falando gastar de forma saudável, mas não deixar de lado aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem,
tá? Tem que separar um dinheiro para o seu lazer, para o seu hobby, para os seus pequenos luxos da vida. Mas, desde que a regra de poupar uma grana e investir, ok? Por último, que eu acho assim, esse aqui é um dos fatores mais importantes, se não mais importante. Toda vez que você acumula patrimônio, toda vez que você faz investimentos, igual eu falei, deve ser mensurado. Eu falei lá atrás da receita, falei dos gastos, mas agora eu falo de uma coisa muito importante chamada patrimônio acumulado. O que é o patrimônio acumulado? Eu quero que você pegue todos os bens materiais ou não que você tem e que custem dinheiro. Carro, casa, ações, fundos imobiliários, dinheiro na poupança, dinheiro em conta corrente, ouro, não sei. Tudo que você tem e soma o valor venal de tudo isso. Soma quanto vale agora, hoje, no último dia do ano. Ah, o meu carro hoje na tabela FIP vale 80 mil reais. A minha casa hoje está avaliada em 700 mil reais. Ah, não sei o que. E vai somando. Soma tudo isso. Pega essa carteira de investimentos. Soma. Você vai chegar num valor. Tá? Vamos supor que seja um valor de patrimônio acumulado de 1 milhão. E aí, eu quero que você abata aquilo que você, entre aspas, deve. Ah, beleza, eu tenho 1 milhão de patrimônio, mas ainda falta eu pagar 30 parcelas do carro de R$ 1.000. É 30 mil. Falta eu pagar a fatura do cartão de crédito, que é mais 50 mil, não sei. E aí você vai abatendo. Você vai pegar o seu patrimônio acumulado e você vai subtrair aquilo que você deve. Beleza? E aí você vai, de fato, chegar naquilo que você tem construído, naquilo que é seu. Naquilo que você fala, olha só, e não é que eu juntei um dinheiro. E aí, ainda assim, dentro desse patrimônio acumulado, no qual você abateu aquilo que você deve, eu quero que você separe ele em duas partes. Bem simplesinho, tá? Parte líquida e parte não líquida. Como assim? Se você pudesse gastar esse dinheiro hoje, qual a parcela desse investimento que estaria líquido? Ou com maior potencial de liquidez? Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Aqui eu não estou falando de reserva de emergência não, tá, gente? Pode até somar ela no seu patrimônio, mas eu estou falando daquilo que você pode gastar hoje, agora. Sei lá, um dinheiro em conta corrente, um dinheiro na própria poupança mesmo. Daquilo que você tem um curto potencial, mesmo que você vá em prejuízo, ações. Ah, eu sei que se eu vender ações em 2 a 3 dias eu já tenho dinheiro. Né? E coisas que é mais difícil. Imóveis, por exemplo. É muito mais difícil você vender um imóvel, pegar o dinheiro do imóvel, porque tem toda a questão da documentação da papelada. Então, o imóvel seria o outro extremo. Por quê? Para você saber, gente, se você está, de fato, com dinheiro o qual você tem um potencial de investir, um potencial de ganhar. Então, se você está muito, muito líquido, é sinal de que você não está investindo tanto. Porque quem investe não costuma ter muito dinheiro livre assim. Entendeu? Então, é para fazer essa interpretação, tá? E quem tá muito no outro extremo também, não tenho nada, 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 zero coisa para eu gastar agora. Também cuidado. É prudente ter um dinheirinho guardado ali para te respaldar, até fora da reserva de emergência. E sim, aqui eu tô sendo um pouco mais conservador, mas é porque a sua principal profissão é médico, é médica, tá? E dinheiro ele não tem que ser uma preocupação, ele não tem que ser um problema. E agora, a cereja do bolo. Faça a conversão em dólar. Por quê? Porque aí você vai tomar um susto. Galera, você vai tomar um susto, uma vez que você vai ver o quanto o seu dinheiro, o seu patrimônio foi desvalorizado pelo simples fato, às vezes, de você só ter investimento dentro do Brasil. De você só ter investimentos aqui, só ter reais, só coisas aqui. Então, você precisa converter isso em dólar, tá? Você vai perceber que, poxa, 100 mil reais são 20 mil dólares. Menos, na verdade, né? E aí, a necessidade de você começar, de fato, a investir o quanto antes ou aprofundar mais os seus investimentos para você investir lá fora. Para você começar a comprar ações, fundos, ou seja lá o que for, lá fora. Porque aí os seus gastos eles vão ser também potencializados pela valorização da moeda. Tá? Não mais o real, mas às vezes uma criptomoeda, às vezes euro, às vezes dólar.
Então você tem que começar a jogar o jogo internacional se você ainda não joga. Beleza? Então, são coisas, todas essas as que eu falei, a gente já vai caminhando aqui para o fim, que é válido tirar aí 1 horinha ou 2, ou quiçá até mais, para você colocar isso numa folha de papel. Porque se você fica só no plano das ideias, do intangível, é difícil você praticar ou abordar de fato alguma coisa. Então, pega esses pontos e analisa. Fala, bom, de tudo isso que o Fabrício falou, eu realmente tenho que ver sobre as receitas, eu tenho que ver sobre os gastos, eu tenho que ver sobre internacionalização de investimentos. Cada um está num ponto da vida. Tá? Eu não quero gerar ansiedade em ninguém. Eu não quero que a pessoa que está endividada fique ansiosa porque ela tem que investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Não. Primeiro eu quero que você saia das dívidas, depois eu quero que você poupe, depois eu quero que você invista no Brasil, em investimentos conservadores, tá? Um passinho de cada vez. Da mesma forma que eu não quero que um paciente saia da UTI direto para casa dele, pulando e saltitando, eu simplesmente quero que às vezes ele sobreviva. Para depois eu estabilizar ele, tirar ele do tubo e mandar ele para a enfermaria. Aí da enfermaria, para ele ficar melhor ainda, eu mando ele para casa com acompanhamento ambulatorial, para depois ele receber alta, entende? Então, não queiram que as coisas pulem etapas, porque pular etapas é muito danoso, é muito perigoso, tanto na medicina quanto nas finanças. Então, um passinho de cada vez, tá bom, gente? Então, eu vou fazer uma recapitulação bem rapidinha aqui de tudo que foi falado no programa de hoje. Eu orientei vocês a fazerem reflexões acerca das suas fontes de receita, tudo aquilo que entra de dinheiro, tudo aquilo que você ganha, dos seus salários, prolabores, rendas passivas, vínculos empregatícios e plantões. Faz um apanhado disso, vê o que tem maior potencial de ganho, vê o que não tem mais potencial também, para você ver as coisas que você vai continuar ou não em 2022, tá bom? Olhe para os seus gastos anuais, dividam eles em 12 meses, veja gastos físicos, gastos fixos, gastos com lazer e tudo isso, veja aquilo que você pode ou não, tá? Olhe para o seu padrão de vida, se está dentro do padrão daquilo que você ganha o suficiente para você poupar e investir, beleza? Veja também a parte emocional, as coisas boas que o dinheiro me proporcionou ou as coisas que o dinheiro me deixou a desejar, que se eu tivesse, o meu ano teria sido melhor, para que você possa talvez focar nisso em 2022, ok? Que são as limitações ou não. Trace metas que estejam dentro da sua realidade, se possível um pouquinho acima, tá? Não traça meta fácil demais, porque você vai meio que, dane-se, é muito fácil. Mas também não traça coisa longe da realidade, contando que você vai de fato ganhar a mega da virada. Traça coisas dentro da sua realidade e puxa um pouquinho para cima, tá? Sempre um pouquinho para cima, para gerar aquele pequeno estresse que te faz crescer, beleza? E os aprendizados, quais foram de fato os aprendizados que eu e você tivemos acerca de 2021 em relação à finança, em relação ao investimento e o que a gente pode usar ou não para 2022, tá? No mais é isso, eu desejo a todos vocês um excelente ano novo, um 2022 de incríveis rendimentos, de fonte de renda passiva, tá? De muita felicidade e de muito dinheiro e muita saúde também. E que cada um possa fazer as melhores escolhas financeiras para si. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falar, Fabrício, eu estou em dúvida se eu começo aqui, o que eu vou fazer, pode falar comigo, manda uma mensagem no privado. Para quem se interessar em aprofundar mais e ter até mentoria comigo, eu vou abrir uma turma do Tratado do Médico que Investe, provavelmente em janeiro, tá? Então fiquem de olho. E se tiver também sugestão de temas, tá? Que eu vou estar gravando mais programas, vou estar abrindo a linha editorial e já recebi, sim, no inbox do Instagram, algumas pessoas já mandaram. Podem ficar tranquilos que todos esses que já mandaram vão ser contemplados, tá anotadinho aqui, e que eu sempre busco fazer um estudo prévio para poder estar falando com vocês, com segurança daquilo que eu falo. E é isso, gente, tá certo? Feliz ano novo a todos.
Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.